dia! A aula de hoje é sobre Durkheim e os fatos sociais. Quem foi Durkheim? Émile Durkheim foi um dos fundadores da sociologia. Ele tentou estabelecer as regras para se fazer o estudo sociológico. Então, em seu livro, Regras do Método Sociológico, estabeleceu os procedimentos básicos para o estudo da sociedade humana. Transformar o senso comum em conhecimento científico. Um exemplo de senso comum corte seu cabelo na lua crescente porque ele vai crescer mais rápido. Já se foi provado cientificamente que isso não é verdade. Mas por que se foi provado cientificamente? Porque lá, em algum momento, tentou se transformar esse senso comum em algo científico, comprovado cientificamente, certo? Os fatos sociais se manifestam nos valores morais, educacionais e regras sociais. Então, essas regras sociais, esses valores morais, eles são nos transmitidos de geração em geração, pelos mais velhos aos mais jovens. Os fatos sociais, eles são externos ao indivíduo. Como assim externos? Antes mesmo do nosso nascimento, a sociedade já estava organizada de uma maneira. Então, quando a gente nasce, nossos pais nos ensinam a viver de acordo com essa sociedade. Os fatos sociais são atrelados à consciência coletiva. Então, a nossa sociedade ela não é formada de um indivíduo, sim de um grupo de indivíduos. Então, essa consciência, essa visão que todos, um grande grupo tem sobre aquilo que é certo ou errado, é essa visão coletiva, essa consciência coletiva que forma a sociedade, que cria esses valores morais, educacionais e regras sociais. Então, o todo, o grupo maior, ele é superior às partes. Eu posso ter uma crença individual, mas ainda assim eu tenho que respeitar a visão coletiva. As pessoas são forçadas a viver de acordo com a sociedade, porque desde a infância os pais nos ensinam a viver de acordo com a sociedade, com essa consciência coletiva. Consequências do desafio da coerção social. O que é coerção? É algo que procura, através da força, impor algo. Então, por exemplo, quando um policial vai fazer o chamado paredão, a gente chama de paredão, fazer aquela revista na pessoa, ela está usando a coerção, o poder que ele tem para fazer as leis serem cumpridas. Isso também se vale para a sociedade, só que diferentemente do que a gente vê lá num policial, que é a força física, muitas vezes, a coerção social, na maioria das vezes, não usa a violência ou força física, mas sim o constrangimento. Por quê? Digamos, eu sou convidada para uma festa de gala. Numa festa de gala, você deve ir arrumado adequadamente para essa festa. Mas se eu vou de biquíni para uma festa de gala, o que vai acontecer? As pessoas vão me olhar com cara feia, vão achar que eu sou louca. Ou as pessoas que estão próximas a mim nem vão se aproximar de mim porque elas não querem ficar mal faladas. Então eu vou passar vergonha. A vergonha é uma força invisível, mas a gente sente. Então essa vergonha vai ser a força que vai nos obrigar a seguir um padrão moral, um padrão social, certo? Então os pensamentos e comportamentos se ajustam à sociedade. Nossas escolhas são determinadas por um padrão social. Então, voltando ao exemplo da festa, se eu recebo um convite de uma festa de gala, eu vou ir vestida adequadamente. Por mais que eu não goste de andar de salto, que eu não goste de vestido longo e nem goste de andar muito maquiada, mas é uma festa de gala, então eu tenho que ir arrumada de acordo com aquela ocasião, certo? Generalização dos fatos sociais. Por exemplo, dentro dessa organização coletiva, desse senso coletivo, vão existir aqueles elementos que, independente da pessoa concordar ou não, são para todos. Como, por exemplo, a língua. Aqui no Brasil é o português. A gente pode falar outros idiomas? Pode, mas no dia a dia a gente vai usar o português. O sistema jurídico, a gente pode não concordar com uma lei, mas a gente tem que segui-la, porque ela é lei, ela foi colocada em prática para todos. Ou ainda a moeda que a gente usa no nosso dia a dia. Durkheim defendia que havia os fatos sociais normais e os fatos sociais patológicos. Sociais normais ou saudáveis. O que seriam os normais e saudáveis? Aqueles que estão presentes
na grande maioria das sociedades. Então é algo que eu posso estar aqui no Brasil, posso estar lá no Japão, posso estar lá na Índia, vai existir naquela sociedade. Vai existir aqui no Brasil, na Índia ou lá no Japão. É patológico, ou doentio, é aquilo que está em pequenos grupos, numa minoria. Não é excepcional, não é algo comum que a gente vê todos os dias em todos os locais do mundo, tá? Então, exemplo de normal, o crime. Por mais que a gente não ache correto cometer um crime, você vai encontrar criminalidade no Brasil, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos, vai existir criminalidade. É algo que não é aceito, porém existe. Patológico. Um exemplo de patológico é o nazismo. O nazismo existe em um determinado período com maior força, ainda existem pessoas que são adeptas do nazismo, mas é uma minoria. São poucas pessoas que acreditam que aquela ideia de superioridade de uma raça ariana é a ideal. E você não vai encontrar pessoas que defendam o nazismo em todos os lugares do mundo. Você vai encontrar em locais específicos e poucas pessoas que defendam isso, tá? Então, o sentimento de indignação coletiva serve para aprimorar a sociedade. O que é um sentimento de indignação coletiva? Vou pegar o exemplo da corrupção aqui no Brasil. É algo que as pessoas não aceitam mais a corrupção no Brasil. E para isso, para que ela deixe de existir, é necessário que a sociedade se transforme. Então foi criado há algum tempo atrás o chamado pacote anticorrupção, uma série de medidas legais para poder coibir, para poder evitar que a corrupção continue crescendo no Brasil. Então esse pacote criado é um exemplo de aprimoramento da sociedade. Até mesmo o fato das pessoas não acharem mais a corrupção algo natural e sentirem-se irritados já é um fato que mostra que a sociedade está procurando um aprimoramento. Espero que vocês gostem e até a próxima.